Quero te convidar a abrir o texto de 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 5 em diante. Logo após a leitura da palavra de Deus, nós vamos trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos, com gratidão em nosso coração, em nome de Jesus. 1 de João, capítulo 1, de 5 em diante. 1 de João está bem lá no finalzinho, já perto de Apocalipse. Não confunda com o Evangelho de João. 1 de João fica bem lá no finalzinho, já bem pertinho de Apocalipse, pertinho ali da carta de Judas, pertinho lá de Pedro. Primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 5 em diante. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Acabei de ler um texto que fala o seguinte, ora, eu não vou ler de novo, só o primeiro versículo que foi parte aqui. Quem chegou por agora pode abrir comigo em 1 de João capítulo 1, a partir do versículo 5, a Bíblia diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Diga, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Diga, Deus é luz. Glória a Deus. Quando João escreve essa passagem bíblica, ele tem em mente algo que foi muito comentado nesses 40 dias de jejum e oração. Nós falamos muito sobre o tabernáculo. E por mais que a gente tenha falado, não dá para esgotar esse tema, porque são tantos detalhes que dizem respeito à nossa vida cristã, que é um universo assim insondável, né? É alguma coisa que a gente vai sugando aqui, ali, extraindo daqui e ali, e vai conseguindo algum conhecimento, mas é algum conhecimento mesmo, não é todo conhecimento, só Deus é todo conhecimento. Mas algo que foi falado acerca do tabernáculo é que havia um compartimento no tabernáculo que foi levantado por Moisés durante aqueles 40 dias de caminhada, 40 anos
de caminhada no deserto, um tabernáculo onde Deus manifestou a sua glória e a sua presença. E havia um compartimento desse tabernáculo chamado lugar santo. Lá do lado de fora era o átrio, tinha o altar do holocausto e tinha a bacia de bronze, a céu, né? Não havia tenda, isso era do lado de fora. No átrio do tabernáculo, o altar do holocausto e a bacia de bronze. Não vamos falar sobre isso. Mas quando o sacerdote entrava debaixo da tenda, já sob a cobertura da tenda, naquele primeiro ambiente, que era o lugar santo, ali haviam 3 móveis que faziam parte da mobília do tabernáculo. Havia um candelabro de ouro puro, de ouro maciço, que pesava 30 quilos. O candelabro era um objeto, era uma peça pesada, era uma peça de 30 quilos de ouro maciço, ouro puro. E era um candelabro mesmo para iluminar o tabernáculo. A sua luz incidia sobre os demais utensílios e sobre os demais móveis daquele ambiente. Ele ficava do lado esquerdo de quem entra. Quem estava entrando tinha o altar do holocausto do lado de fora, tinha a pia de bronze onde o sacerdote se lavava, e aí ele entrava no compartimento já sob a tenda, debaixo da tenda. E ali ele encontrava do lado esquerdo o candelabro. Aqui no meio havia um altar do incenso, e aqui do lado direito havia uma mesa com 12 pães que tinham que ser renovados e que tinham que ser trocados todas as manhãs, pão fresquinho, bom pão gostoso que o sacerdote comia e ele se alimentava. Mas tudo o que acontecia ali estava sob a incidência da luz do candelabro. Grande parte dessa mobília era composta de 2 elementos. Por exemplo, a própria mesa, ela era feita de madeira de acácia, mas revestida de ouro. O próprio altar do incenso também era madeira de acácia e revestido de ouro. Mas o candelabro não tinha nada de madeira, era ouro puro. Só para dizer para os irmãos o que isso significa. Onde você encontrava madeira, isso representa o homem. Então a madeira revestida do ouro é porque aquele homem foi revestido do divino, foi revestido do celestial. Mas o candelabro não tinha nada de homem, era Deus puro, era Deus na sua essência, era Deus luz, candelabro ilumina. E a palavra de Deus está dizendo isso. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Diga, Deus é luz. Que bênção. Então o candelabro era de ouro, só ouro. Não tinha madeira, não tinha nada de homem revestido do divino. Era Deus mesmo. E o que é interessante, queridos, é que esse candelabro, ele iluminava para que o próprio sacerdote e também o sumo sacerdote pudesse se mover ali naquele ambiente e para além daquele ambiente. E sem querer complicar muito, e sem querer trazer muita simbologia, mas para levar para o que é prático, eu quero falar hoje do que é prático. Quero que você entenda como aplicar essa realidade no seu dia a dia. Então entenda que esse candelabro ilumina a mesa da comunhão. Diga, o candelabro ilumina a mesa da comunhão. O que tinha bem de frente do candelabro? Uma mesa com 12 pães. E essa mesa representa a comunhão. Meu querido irmão e minha querida irmã, você foi chamado, glória a Deus por isso, você foi chamado para comer a mesa com o Pai. Não há coisa mais gostosa, não há coisa mais especial, não há coisa mais sublime do que você, que no passado eu e você éramos estrangeiros, éramos peregrinos, nós que andávamos nesse mundão aí afora, perdidos, desviados, desamparados, sem paternidade espiritual. Na verdade tínhamos por pai, a Bíblia diz quem era o nosso pai, tínhamos por pai o diabo. Por mais que nós fôssemos no passado religiosos, mas o próprio Jesus fala lá dos judeus da sua época, dizendo, eu tenho como pai Abraão, eu tenho como pai Abraão. E Jesus diz, escuta, se você tem ódio no seu coração, e se você tem mentira no seu coração, o teu pai é outro, não é Abraão não, o teu pai é Satanás. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira.
se nós vivíamos uma mentira, se nós vivíamos nas nossas transgressões e divisões, se nós vivíamos nas nossas contendas, nós tínhamos por pai Satanás. Mas, queridos, quando nós fomos aproximados, ou fomos atraídos pela palavra, e nós nos arrependemos daquela vida velha que vivíamos, de intrigas, de brigas, de causas infindáveis que não terminavam mais, de contendas, de coração amargurado, de mentiras, de adultérios, de tudo que não prestava, das nossas invocações a outros deuses. Mas quando o Evangelho chegou no nosso coração, o Evangelho raiou, brilhou no nosso coração, e o que ele fez? O Senhor nos chamou para a mesa da comunhão defronte do candelabro. Deus é luz, e quem está diante da luz é chamado para a comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com Deus e comunhão com o seu irmão. A Bíblia diz que Deus é luz. E se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só, queridos, qual que é a visão que João tem? A visão que João tem quando ele escreve isso é o seguinte: escuta, se você diz que está na luz, mas as tuas práticas de vida são tenebrosas, na verdade, você não está dentro do tabernáculo, você está longe do tabernáculo, porque quem está diante da luz de Deus e anda na presença dele, ele deixou por lado de fora tudo aquilo que era prática, tudo aquilo que era comum, mas que agora não é mais comum, porque ele está diante da luz do tabernáculo. A Bíblia diz também aqui, nesse capítulo 2, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se eu digo que estou diante da luz do tabernáculo, ou da luz de Deus, mas no meu coração eu alimento o rancor, a intriga, o ódio, a inimizade, eu odeio o meu irmão. Vocês estão conseguindo me enxergar aqui além do véu, além desse véu? Semana que vem vai estar um pouquinho diferente, vai estar lá embaixo. Mas, o que eu quero dizer é que, se você diz que está diante da luz, o candelabro, Deus, mas há trevas no seu coração, então, na verdade, você está, na prática, do lado de fora do tabernáculo. E se você está do lado de fora do tabernáculo, você não pode comer do pão, porque o pão está dentro do tabernáculo. E o pão está na mesa, iluminada pelo candelabro. Você está com fome. Você não está comendo do pão da comunhão com Deus, e você não está comendo do pão da comunhão com seu irmão. Queridos, é com muita tristeza que eu vejo a igreja de Cristo hoje em geral em guerras. Eu vejo litígios, eu vejo divisão, eu vejo coração amargurado, eu vejo maledicência, eu vejo disputas, eu vejo tanta coisa estranha. E essas coisas estranhas estão refletindo uma única coisa: que muitos dizem estar na luz, mas na prática estão a quilômetros de distância do tabernáculo, estão fora do alcance da mesa, porque para comer do pão da comunhão com Deus, da vida com Deus, do comer do pão com meu irmão, de perdoar o irmão, eu preciso estar diante da luz. E é diante da luz que eu posso comer deste pão e viver uma vida que agrada a Deus. Se eu vivo em brigas, se eu vivo nas trevas do ódio, do ressentimento e da amargura, eu estou desprovido do pão. Eu não estou conseguindo me alimentar de Cristo. Talvez o meu pão ou a minha água seja o pão da amargura, seja o pão da miséria ou de alguma outra coisa, mas não o pão da comunhão.
Vamos nos aproximar da mesa? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Como é que você consegue vencer o diabo hoje? Só a mesa da comunhão. Você só consegue vencer o diabo hoje só a mesa da comunhão. Porque na mesa da comunhão há perdão. Na mesa da comunhão há restauração. Nós tivemos um tempo muito gostoso de jejum e de oração. Mas também um tempo muito bom é quando termina o jejum e a gente volta para a mesa. E eu estava ansioso para ir para a mesa, para comer. Porque o comer é de Deus. O comer com o outro, comer com a família é de Deus. E a gente estava já programando, terminando, aguenta firme aí, terminou o jejum, a gente vai comer, a gente vai contar história boa, a gente vai rir, a gente vai se alegrar, porque a mesa tem a ver com comunhão, e a gente faz isso mesmo, terminou, então ok, hoje onde a gente vai? Vamos em tal lugar, aí reúne a família, reúne os filhos, e brinca, e conversa, porque a mesa, a segurança, a estabilidade, a perdão, a olho no olho, a restauração, a abertura de coração, mas diante do quê? Da luz, da comunhão, da luz de Deus. A mesa está ali onde reunimos os filhos, a esposa, o marido, conversamos, perdoamos, restauramos, fazemos planos, projetos. Mesa fala de intimidade, mesa fala de perdão, mesa fala de restauração, mesa fala de encorajamento. É isso que o salmista está dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ou seja, está chovendo canivete do lado de fora, mas aqui não. Ao redor da mesa, a estabilidade, a firmeza, a restauração, a confiança, a perdão, a força, a vigor. Mesa, estamos comendo do pão que é Cristo, estamos nos alimentando dele em comunhão. Amém, queridos? E eu quero agora convidar a igreja, já que terminamos um período grande de oração e vamos continuar orando, mas agora essa fase é uma outra fase. Qual é a fase? É de sentar-se à mesa, é de estender a comunhão, é de estar com as pessoas, não para glutonaria ou para bebedice, mas é para que possamos estar com as pessoas a fim de influenciá-las e abençoá-las e restaurá-las. A mesa onde não há lugar para discórdias, para brigas, para contendas, para competição, para inimizade, porque é justamente na incidência da luz do candelabro que todas as trevas do coração vão ser dissipadas, e quando as trevas são dissipadas do meu coração, eu venço o diabo. Eu venço Satanás. Amém? Glória a Deus. Só que essa mesa é de madeira de acácia. O candelabro é só ouro, mas a mesa é de madeira de acácia. Lembrando o seguinte, que a mesa, na sua origem, ela é madeira. Madeira somos nós. Então, nós, revestidos do ouro divino, é que temos que nos esforçar para ter comunhão com os outros, o que não é fácil. Precisamos do revestimento do ouro. Como mesa, somos madeira de acácia. Nem sempre vai ser fácil perdoar, nem sempre será fácil tolerar, nem sempre será fácil relevar. Vamos ter que administrar muitas situações, mas essa mesa, ela é revestida do ouro. Ela começa como madeira de acácia, mas ela é revestida de ouro. Diga para o seu vizinho: você é madeira de acácia, mas deixa o ouro de Deus te revestir. Diga isso. Isso é madeira de acácia. E a madeira de acácia, ela tem muitos nós. Né, Wilson? Nós temos muitos nós. Exatamente. Acho que esse é o nosso maior nó, é esse, né? Ser corintiano, né, Wilson?
Mas a madeira de acácia tem muitos nós, ela é difícil de ser trabalhada. E às vezes você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar para não deixar mágoa no coração de alguém da sua família. Você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar para se lembrar de ser cordial. Você tem que se esforçar para ter disciplinas de restauração da comunhão. Você tem que se lembrar de falar bom dia. Você tem que se lembrar de se despedir. Você tem que se lembrar de beijar as pessoas. Você tem que se lembrar, porque você é madeira de acácia. Às vezes nós somos meio do desertão mesmo. Eu estava comentando com a Noemi como Deus foi gracioso com a gente. Viemos de famílias boas, graças a Deus nos ensinou bom caráter, mas nós tivemos uma família também desafiadora. Não foi fácil, não é fácil também para a gente sair das nossas origens familiares e dar certo no casamento, e dar certo nas coisas. Por quê? Porque quando a gente olha para os desertos de onde nós viemos, madeira de acácia pura, madeira dura, madeira rígida, madeira cheia de nós. Então, às vezes é difícil os ajustes. Mas você tem que se esforçar até que aquilo se torne, até que aquela madeira que revela a nossa humanidade seja revestida do ouro da cordialidade, do ouro da espiritualidade, do ouro do perdão, do ouro da restauração. Não é fácil, queridos. O candelabro é ouro puro, mas a mesa começa como madeira, mas termina como ouro. Termina como ouro. Amém? Você já beijou sua família hoje? Estou dizendo isso porque eu já beijei, né? Se não tivesse beijado, não daria esse exemplo. Eu acharia alguma outra coisa para falar. Mas a gente ficar sempre dentro daquilo que, bom, não vamos ser incoerentes, né? Mas lembre-se que a mesa que é iluminada pelo candelabro começa como madeira, mas depois ela é revestida de ouro. Amém? Você tem alguém que pega muito no teu pé? Você tem alguém que te persegue? Você tem alguém que é difícil engolir? Que é difícil tragar? Você tem alguém que prova a sua fé? Tem alguém que na sua vida que parece que foi plantado ali só para ver se você é crente mesmo? Só para ver se você é homem de Deus ou mulher de Deus? Você tem? Senhor, como eu preciso estar diante dessa luz. Como eu preciso estar diante dessa luz. Diante dessa luz, diante dessa luz. Eu não posso sair de frente desta luz, porque o candelabro está de frente da mesa. O candelabro está nessa posição e a mesa está aqui. Senhor, como sou tentado por intermédio dessa pessoa ou dessa situação, ficar do lado de fora do tabernáculo. Não, mas Deus te convida, é aqui que você tem que ficar. E é aqui que a mesa é estendida, para você ter comunhão com Deus e ter comunhão com as pessoas. Pastor, mas essa pessoa não quer ter comunhão comigo. Problema dessa pessoa. Se ela quer ficar do lado de fora do tabernáculo, que ela fique. Mas no que depende de você, tenha paz com todos os homens e tenha o seu coração iluminado por essa luz, porque Deus é luz e não deve haver no teu coração treva nenhuma. Só para dar um exemplo do que isso significa. Como a gente, tem muita gente aqui que é motorista, né? Esses dias eu estava saindo de casa, meio com pressa para levar filhos para a escola e tal, aquele negócio de você ter horários para cumprir, e tinha 2 filhinhas, e essa pista aqui estava fluindo, a daqui também estava mais ou menos, mas eu estava aqui atrás, e de repente o motorista da frente decide subir meio fio da calçada, e eu estava ali naquela hora, se eu soubesse que ele ia fazer isso, né, eu não teria ficado nessa fila, teria ficado do lado de lá. E ele para todo o trânsito, eu estou bem atrás e tal. E aí ele, né, tão folgado, de repente para o carro ali, atrapalha todo mundo e sai do carro, olha para mim, e eu sem entender, porque ele estava ali num lugar que não era para parar. E ele para o carro, justo ali, e eu ali com pressa para sair. E na hora que ele saiu, que ele olhou para mim,
eu simplesmente fiz assim para ele. Não falei nada. Eu só fiz isso. Mas na hora que eu me esforcei um pouquinho para sair com o carro e contornei e fui embora, na hora, senti o incômodo do Espírito. Porque aquele simples gesto de... Eu entendi, bom, você já interpretou, né? Esse simples gesto que eu fiz, na hora que eu desci, que eu me desvencilhei, eu olhei para mim e veio uma palavra. Qual a palavra? Incompatibilidade. Esse gesto que você fez é incompatível com quem você é. Não importa o que o outro é, não importa o que o outro fez, o gesto que você fez é incompatível com quem você é. E querido, só foi isso que eu fiz, não fiz nada mais do que isso, viu? Só fiz isso, nada mais, digo isso diante de Deus, só isso que eu fiz. Mas esse gesto de indignação e de querer demonstrar para ele que eu estava indignado. Eu saí dali e eu fiquei pensando, não condiz com a minha pessoa, não condiz com quem eu sou, não condiz com a minha natureza e não condiz com aquela luz. Não condiz, não condiz. Você tem que sentir o incômodo quando você faz um gesto, quando você fala uma coisa, quando você se incomoda dentro do seu coração. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter incômodos. A gente pode se sentir indignado. Agora, a maneira como eu fiz em relação àquela pessoa, eu me senti que aquele gesto foi incompatível com a realidade da luz na qual eu vivo. E é assim que a gente tem que se sentir. Amém? Nessa semana, assistindo no noticiário, eu vi uma cena de crueldade. E foi uma cena que me fez tanto mal, que teve uma noite que eu perdi o sono. Não falei para a Noemi, nem falei para os filhos, e nem vou falar para você, para que você não fique pensando, e para que você não fique incomodado e indignado tanto quanto eu fiquei. Mas eu me senti arrasado. Quando eu vi aquela cena, eu estou tentando tirar aquela cena da minha cabeça e não está fácil. Eu estou pedindo, Senhor, tire isso da minha memória, porque eu não acredito que alguém possa ter tamanha insensibilidade e atitude cruel contra alguém ou contra um animal. Não consigo compreender como possa ter alguém com essa natureza de trevas no coração para ser cruel. Eu já tentei apagar isso, teve uma noite que eu acordei com aquela cena na minha cabeça, mas me deu uma indignação tão grande. E eu fiquei com dois sentimentos. O primeiro sentimento de indignação pela crueldade, mas um outro sentimento de que quando você fica indignado com o mal, é porque Deus tem produzido luz no teu coração. Porque a indignação que você sente contra o mal, é porque antes da tua indignação humana, Deus já ficou indignado, e o teu coração está ficando identificado com os sentimentos que Deus tem. Deus sofre quando vê o mal, Deus sofre quando vê atos de crueldade, Deus sofre quando vê uma criança sendo espancada, quando vê um animal sendo cruelmente, nem sei dizer o que, Deus sofre. E quanto mais identificado você está com a luz do candelabro, mais você vai se parecer, mais identificado você estará com a luz de Deus. E essa luz vai iluminar os seus caminhos e vai te livrar das trevas, de maneira que pequeninas coisas de trevas trarão incômodo para você. Talvez no passado,
Se você só se incomodava, ou eu só me incomodava com os grandes pecados. Mas quanto mais próximo desta luz, as pequeninas coisas, talvez um gesto, talvez um pensamento, talvez um sentimento, vai ser incômodo para você. Entende? E é disso que João está falando. Se eu digo que estou na luz, mas eu odeio o meu irmão, eu não estou identificado com a luz do candelabro. E essa luz, se eu pudesse definir, que nome eu darei para essa luz? Essa luz se chama amor. Porque Deus é amor. Tudo que não for amor na sua vida é incompatível com a luz do candelabro. Tudo que não é amor na sua vida, gestos, palavras, pensamentos, sentimentos, decisões, escolhas, posturas, tudo que na sua vida não estiver compatível com o amor, não está compatível com a luz do candelabro, porque essa luz ilumina a mesa da comunhão com Deus e da comunhão com as pessoas. Amém? Meu querido, essa luz do candelabro também ilumina o altar do incenso. Vou colocar o meu óculos aqui como exemplo. Meu óculos é o altar do incenso. A mesa está aqui. O altar do incenso está aqui. E essa luz ilumina a minha vida de intercessão. Essa luz ilumina a minha vida de comunhão na mesa, com Deus e com os homens. Mas essa luz ilumina a minha vida de intercessão. Diga, a luz do candelabro ilumina a minha vida de intercessão. Mas o altar do incenso também é madeira de acácia, revestida de ouro. Madeira de acácia fala de homem, mas o ouro fala de Deus. Para eu orar, não vai ser difícil, porque eu sou homem, você é homem. Você tem uma natureza que tem uma tendência de valorizar o que é palpável, o que é visível, o que você pode sentir. Mas a oração é um mergulho no sobrenatural, porque eu não vejo Deus, é pela fé. Mas isso que é madeira de acácia, isto que é natural, homem, tem que ser revestido pelo que é divino, porque no altar do incenso eu oro, eu intercedo, mas eu tenho que interceder sob a influência dessa luz. Eu não sei orar como convém. Diga para o seu vizinho, você não sabe orar como convém. Diga para uma outra pessoa, você não sabe orar como convém. Você não sabe orar como convém. Mas é essa luz que ilumina a sua vida de oração. Será que dá para a gente abrir em Romanos 8, 26? Romanos 8, 26. A palavra de Deus nos diz, em Romanos 8, 26, que diz assim: Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele, que é o Pai, que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Aleluia. Amém. Quem gosta de orar aqui de madrugada? Quem gosta de orar de madrugada? Que bênção. Eu quero te convidar a entrar nas madrugadas aí do seu dia, das suas noites, né, claro, ou das suas manhãs, num determinado lugar do seu quarto, da sua sala. E aí quando você vai para aquele lugar quietinho, antes do sol raiar, você está ali, não só ali naqueles horários, mas em outros momentos.
Mas de repente você começa a colocar as pessoas diante de Deus. Você coloca a sua esposa, coloca seus filhos, coloca os líderes da igreja, os irmãos da igreja, e num determinado momento você começa a sentir uma direção para orar mais intensamente por uma dessas pessoas. Você não sabe o que está acontecendo, mas você intensifica as orações por aquela pessoa. O que está acontecendo dentro de você? Você não sabe por que você está intensificando as orações por aquela pessoa, mas o Espírito Santo de Deus, que ilumina a sua vida de oração, vai começar a colocar na sua mente, vai começar a colocar no seu coração, aquilo que não subiu na sua mente, racionalmente falando, mas ele vai começar a compartilhar aquilo que só Deus sabe. Tem coisas que você não sabe acerca dos seus filhos. Por mais que seja seu filho, mas você não sabe. Ele nunca falou para você, ele nunca se abriu com você naquela área, você não sabe. Mas naquela hora de oração, sob a incidência da luz do candelabro, você vai sentir direções para orar, para clamar. Você vai sentir como se o próprio Espírito de Deus, dentro de você, estivesse gemendo, gemidos inexprimíveis, gemidos que o homem não sabe discernir, mas que o Pai, que sabe qual é a mente do Espírito, que habita em você, sabe qual é a intenção do Espírito. E aquela oração será uma oração eficaz, que vai abençoar aquela pessoa, ou aquelas pessoas por quem você esteja intercedendo. Porque a luz do candelabro ilumina não apenas a minha vida de comunhão com as pessoas e com Deus, mas vai iluminar a minha vida de oração e de intercessão em favor das pessoas. Você acredita que nós temos muito ainda que gerar no reino do Espírito? Temos muito que orar ainda? E vamos ter que orar até o último dia da nossa vida, orar por pessoas, orar por pessoas, orar por pessoas. Amém? Meu querido, no nosso meio aqui nós temos pessoas que estão atentos ao que está acontecendo. Tinha uma irmã aqui da nossa igreja que falou: pastor, tem uma pessoa que está muito doente, ele não é da igreja, não é evangélico, não é crente, mas ele precisa de uma visita. Vamos lá? Imediatamente, vamos lá, vamos marcar a visita direitinho, nós vamos lá. E aí ela me levou na casa, fiquei depois sozinho com ele. Ele estava bem doente e naquele momento ministramos a palavra de Deus, demos oportunidade para que ele pudesse se arrepender de algumas situações e tal. Ele conversou comigo com uma certa dificuldade, mas fomos naquela hora ministrar a luz de Deus, ministrar o Evangelho de Deus. Fomos na quinta de manhã, se eu não me engano. Na sexta, à noitinha, de sexta para sábado, ele partiu. Se essa irmã não tem a luz que desperta para atender uma necessidade, e se nós não temos a luz que ilumina as necessidades, não vamos perceber as oportunidades, não vamos perceber o tempo na vida das pessoas. Você viu que aquele que está fora da luz cegou o entendimento e ele não percebe para onde vai. Às vezes nós perdemos as oportunidades porque estamos cegos. Cegos pela ansiedade, cegos pela preocupação do dia a dia. Então eu tenho que viver na luz. Essa luz ilumina a comunhão. Essa luz ilumina a intercessão. Amém? E a última coisa que eu quero falar antes da ceia é que essa luz, lembra-se do compartimento? O compartimento é o lugar santo,
Tem o candelabro, tem o altar do incenso e tem a mesa. Isso no tabernáculo. E depois, um pouco mais à frente, tinha um véu, e do outro lado do véu tinha uma arca, a arca da aliança. E essa arca da aliança era o elemento mais importante do tabernáculo. E nessa arca da aliança guardava-se as tábuas da lei, um vidrinho, um pote contendo o maná e a vara de Arão que floresceu. Sobre isso a gente fala numa outra ocasião. Mas essa arca tinha uma tampa, 2 querubins cujas asas estavam voltadas uma para o outro, mas a tampa dessa arca se chamava propiciatório. Propiciatório quer dizer propício ou favorável. Quer dizer o seguinte, que o sacerdote, que ele vinha desde lá de fora, passava pelo altar do holocausto, se lavava na pia de bronze, aí depois ele entrava no lugar santo. No lugar santo tinha um candelabro, o altar do incenso e a mesa. E depois do véu tinha a arca da aliança, e sob essa arca uma tampa. Essa tampa se chamava propiciatório. Sobre esta tampa, o sacerdote, que já tinha feito o sacrifício, o sumo sacerdote, ele entrava neste lugar santíssimo e aspergia sobre a tampa dessa arca, ou a tampa do propiciatório, ele aspergia o sangue. Este sangue fazia com que Deus se tornasse propício à nação de Israel. O que aconteceu? Jesus Cristo morreu e o seu sangue foi aspergido no propiciatório, não feito por mãos humanas, mas lá no tabernáculo eterno, o sangue de Cristo foi aspergido para quê? Para que Deus se tornasse propício, favorável a mim e a você. Mesmo que você não entenda muito bem essa questão da arca, do propiciatório, não se preocupe. Guarde apenas o seguinte, que o sangue de Jesus fez com que Deus se tornasse propício, favorável a você. Diga para o seu vizinho, o sangue de Cristo fez com que Deus se tornasse propício a você. Não se preocupe em entender muito aí essa questão do tabernáculo, porque estamos aqui em entendimentos diferenciados, mas não tem problema. Apenas guarde isso no seu coração, que o que o sumo sacerdote fazia, aspergindo o sangue do sacrifício na tampa do propiciatório, era para que Deus pudesse se tornar favorável a nós. E é isso que João tem em mente, quando ele diz aqui em 1 de João, voltando ali apenas para encerrar a ministração de hoje, 1 de João, capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 2. Ele é o quê? Propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então o que João tem em mente? O tabernáculo. Ele está falando da luz. Ele está falando da comunhão. E ele está falando do sangue, que uma vez é aspergido na tampa do propiciatório, faz com que Deus se torne propício a nós. Mas na prática, pastor, como Deus se torna propício a mim? Quando eu trago para a luz os meus pecados. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu só receberei na prática a propiciação, ou o fato de Deus se tornar propício a mim, quando eu admito que eu tenho situações de pecado na minha vida. No entanto, não viverei nas trevas, muito pelo contrário, eu trarei para a luz da comunhão com Deus minhas irritações, minhas inquietações, meus pecados. Eu preciso, por meio da confissão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que eu quero te dizer hoje, para resumir essa mensagem, é que eu não posso ter quartos escuros na minha vida. Eu não posso ter uma vida secreta. Eu não posso ter segredos que eu não possa compartilhar. Eu não posso conviver com a realidade de uma vida parcialmente diante de Deus e parcialmente oculta. Eu preciso trazer para a luz. E como eu faço isso? Por meio da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De uma maneira clara. Eu não posso ter e-mail, como eu já disse em outras ocasiões, que a minha esposa não possa ler. Eu não posso assistir filmes que eu não possa dizer para os meus filhos que os assisti. Eu não posso ter uma vida, no púlpito que seja diferente da minha vida social. E se de alguma forma, alguma coisa que eu vier a fazer, como por exemplo esse gesto para um outro motorista, eu preciso ter a transparência para dizer, fiz isso. Eu preciso ter a consciência de que aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu penso, ou aquilo que eu desenvolvo nos meus negócios, na minha vida pública, na minha vida em comunidade, na minha vida de sociedade, que não haja aquela palavrinha que o Espírito me falou quando eu fiz aquele gesto para outra pessoa, e Ele me trouxe a palavra incompatibilidade. Eu não posso viver uma vida incompatível com a luz na qual eu professo viver. Estão entendendo? Porque a minha vida diante da sociedade é tanto sagrada quanto a vida de púlpito. Amém, queridos? Tanto sagrada quanto. Não há dissociação entre uma coisa e outra. Por quê? Porque nós somos chamados a viver diante da luz do tabernáculo. Deus é luz. Ele é luz no púlpito, mas Ele é luz na fila do banco. Ele é luz diante de uma pregação com a Bíblia aberta, mas Ele é luz quando estou diante de uma tela assistindo alguma coisa, ou diante de um site, é a mesma coisa. Não há incompatibilidade, ou pelo menos não deveria haver. Mesma coisa. Então, nós somos chamados para cultuar a Deus com o nosso marido, com a nossa esposa, fazer dos nossos relacionamentos sociais um culto permanente, no nosso namoro, antes do noivado, antes do casamento, mas eu estou diante da luz, trazer o meu namoro para a luz, trazer os meus negócios para a luz, os meus relacionamentos para a luz. De maneira que essa luz ilumina minha vida de comunhão, essa luz ilumina a minha vida de intercessão, e essa luz ilumina
a minha vida de adoração. O que impedia que eu adorasse a Deus? Meus pecados. Mas o que trouxe o favor de Deus, para que eu pudesse agora adorar a Ele? O sangue de Cristo. E pelo sangue sou purificado dos meus pecados. E pelo sangue sou perdoado dos meus pecados. De maneira que a luz ilumina a comunhão, a luz ilumina a intercessão e a luz ilumina a adoração. A minha vida de adoração. E o que impedia a minha vida de adoração, que era o pecado, o sangue de Cristo fez propiciação. Mas como me apropriar dessa propiciação? Confessando, trazendo para a luz, de maneira que na minha vida não haja quarto escuro. Não haja quarto escuro. Não haja quarto escuro. Seja como profissional, seja como membro da sociedade, membro da igreja ou fora do âmbito religioso. Andar sob a incidência da luz. Amém, queridos? E é por isso que Deus estendeu a mesa da comunhão, que é a ceia do Senhor, de que vamos participar agora, com gratidão em nosso coração e aplicando o que nós vimos nesta noite. Confessando. A Bíblia diz que antes de comer do pão e beber do cálice, conforme a orientação paulina pelo Espírito Santo de Deus, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Examine-se, examine-se, examine-se. Ponha o candelabro para iluminar a sua alma, iluminar o seu coração. Faz a oração de Davi no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus caminhos. E vê se há em mim algum caminho mau que me aparte de ti. E guia-me pelas veredas direitas, pelas veredas corretas. Ilumina minha alma, ilumina o meu coração, ilumina minhas motivações, meus pensamentos, meu interior. E que não haja nada em mim fora do escopo da luz de Deus. Quero convidar os auxiliares da ceia